agradecer, né, aos convidados especiais, Amanda, Naka, parceiro de longa data. Agradecer ao time de empreendedorismo do Senac São Paulo, o Alessandro, que está aqui presente, a Camila também, e Rafa está de férias, né? Então não tem como participar. Também a área de comunicação, Lia, que está nos bastidores aí nos ajudando, e também os nossos dois intérpretes que ficarão com a gente aqui durante esse período de live. Então, a Isabel, que é da unidade de CAGE, Campos do Jordão, e o Cleideman, de São João da Boa Vista. Então, muito obrigada aí pela participação de vocês. Tem alguns recadinhos gerais, então estamos gravando, né, esse conteúdo, porque vira material didático depois, né, para o Senac São Paulo. As perguntas devem ser feitas pelo chat, tá bom? Qualquer dúvida, curiosidade, aproveitem para perguntar, é bem interessante. Hoje a gente tem experiências bem incríveis aqui para conversar. Mais para o final a gente vai passar um link da pesquisa, de uma pesquisa. Por favor, participem, isso nos ajuda a ir melhorando. Então, o feedback de vocês é muito importante nesse momento. E depois a gente também vai falar do evento que vai acontecer aí amanhã. Então, boa noite, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou a Valquíria, faço parte do time, né, do grupo aqui de empreendedorismo do Senac São Paulo. Acreditamos muito na educação empreendedora, nesse processo de transformar, né, esse país por meio da educação. Então, o nosso objetivo, a nossa lente é sempre com foco no processo de formação, né, e de engajamento aí dos jovens para esse projeto. A gente tem várias iniciativas, né, está presente aí a atitude empreendedora no valor da marca, a gente trabalha as marcas formativas, então é importante frisar que o Senac São Paulo já se preocupa há pelo menos, né, já traz esse tema há pelo menos há 15 anos, que vem falando de intraempreendedorismo e de empreendedorismo, né? Então, são temas bastante relevantes e que têm impacto bastante positivo para os nossos jovens. E antes também de chamar os convidados, eu queria dar uma contextualizada, né? Falar um pouquinho do que é, né? Onde a gente está, o que é a Semana Global de Empreendedorismo. Então, a Semana Global ela está na sua 14ª edição, o Senac sempre participou, desde a primeira edição, que reúne milhares de organizações, mais de 170 países que participam, para debater a importância do tema de desenvolvimento econômico e social. E é bem legal porque trata-se de um grande movimento, né, que acredita na causa do empreendedorismo, capaz de gerar desenvolvimento econômico, social e transformar realidades. Então, durante o mês de novembro, acontecem milhares de atividades, isso é global, que aborda temas com foco em empreendedorismo. E tem um dado bem legal aqui, que nos últimos 4 anos, né, o SGE, que é a Semana Global de Empreendedorismo, mobilizou no Brasil mais de 3,5 milhões de pessoas, com cerca de mais de 20 mil atividades, o que faz da Semana Brasileira a maior do mundo. Olha o brasileiro empreendendo aí. E teve 7 premiações internacionais. Então, o Senac São Paulo, ele participa dessa semana, né? Começou ontem, nós fizemos a abertura e vai até o dia 12 de novembro. E o Senac São Paulo participa contribuindo com atividades que promovem esse movimento empreendedor, fazendo que o Senac tenha visibilidade, representatividade externa, como apoiador desse movimento global pelo empreendedorismo, que é a bandeira que a gente levanta aqui, né? E é sempre importante se envolver com eventos que são tão relevantes aí para o nosso país. E hoje, né, no nosso segundo painel, na nossa roda de conversa, a gente tem aqui, né, o tema de ecossistema de inovação, experiências e benefícios e seus impactos. E a gente trouxe 2 convidados expert aí para falar do tema, né, bem importante, que eu vou pedir para vocês se apresentarem. Então, vamos começar aqui pelas mulheres. Amanda, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente. Depois passa a palavra para o nosso parceiro, Marcelo Nakagawa. Isau, muito bom estar com vocês aqui, também junto com o Naka.
Primeiro, começando, então, vou fazer minha descrição. Sou Amanda Graciano, sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, estou com a blusa branca. Ao meu fundo tem um coworking, né, que é um escritório que é compartilhado com outras companhias, né, com outras empresas. Um colar azul. Isso, eu já estou bem discreta, eu já estou simplesinha. Mas, que mais? Eu sou mineira, trabalho no ecossistema de inovação há alguns anos e atualmente eu estou como head de startups dentro do Cubo Itaú, que é um dos hubs mais relevantes aqui do nosso ecossistema brasileiro e da América Latina. Então, eu tenho um pouco dessa experiência, mas uma infinidade de coisas que, enquanto profissional que trabalha com inovação, eu tive o prazer aí de me conectar também com o pessoal do Senac, e nem era a banda do Cubo ainda, né? Foi outras coisas que fez com que a gente se encontrasse. Então, é um prazer estar aqui para falar sobre algo que eu acho tão legal, tão divertido, e por acaso eu também trabalho com isso, né? Então vai ser um prazer estar aqui com vocês essa noite, dividindo um pouquinho disso tudo. Muito bem, Amanda, obrigada. Marcelo Nakagawa, meu querido, por favor, se apresente. Seja muito bem-vindo. Obrigada a vocês, né, pela disponibilidade, pela participação, tempo aí com a gente. Por favor, Marcelo, se apresente. Vamos lá, primeiro boa noite a todos e a todas. Marcelo Nakagawa, eu tenho aí por volta de 30 anos de experiência, né? Comecei em banco de investimento, depois eu fui para consultoria, e há 20 anos eu tenho trabalhado nessa área de empreendedorismo e inovação. Com relação à Semana Global, né, eu faço parte desde a primeira semana, né, dos primeiros organizadores, quando a semana chegou no Brasil por meio da Endeavor, e já estou junto com o Senac nesses, né, 14, 15 anos aí, desde o momento zero que o Senac começou a trabalhar com empreendedorismo, né, o pessoal do Senac tem o livro, né, que geralmente é o livro texto do Senac, é o livro que eu escrevi também, agradeço demais aí pelo apoio do livro. E nesse momento, né, o que eu faço hoje, eu basicamente sou professor de empreendedorismo e inovação, de algumas escolas de negócio, né, do INSPER, da FIA, da Fundação Dom Cabral, da Unicamp, da USP, em geral nos cursos de MBA, nos cursos voltados aí de pós-graduação na área de empreendedorismo e inovação. Isso aqui é um pouco do que eu faço, né? E eu queria saudar aqui a Maria Lúcia, que ela é de Presidente Prudente, Senac Presidente Prudente, que é a minha região. Eu sou do interior de São Paulo, né, da região de Presidente Prudente, então fico muito feliz aqui que a minha região está representada aqui hoje. Maria Lúcia, obrigado aí por participar, né? Espero que a gente converse aqui durante o nosso encontro. Obrigado. Muito bom. Se o pessoal quiser colocando aí no chat, da onde são, coloca a região. Ontem a gente teve, assim, pessoas de vários lugares, né? Inclusive de Angola, né? De Angola, foi muito legal. Então, coloquem aí, sejam muito bem-vindos. Obrigada, participe. Acho que a gente abre aqui essa roda de conversa para tentar desmistificar um pouquinho, né? Algumas questões aí que a gente hoje em dia fala tanto, né, de inovação, de ecossistema, mas vamos começar pelo começo, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, afinal, né, o que é esse hub de inovação? Eu vou pedir para que o Marcelo comece, depois eu passo a bola para a Amanda. Naka, o que é esse tal de hub de inovação que está todo mundo falando? A gente tem, acho que evolução, né, quando a gente olha o cenário de empreendedorismo do Brasil, há 20 anos atrás, esse termo a gente tinha que explicar o que era, tinha que explicar um pouco da história do empreendedorismo, e nesses últimos 20 anos a gente tem observado uma evolução do que é algo que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum, né? Os Estados Unidos, eles foram formados por empreendedores, né, que saíram da Inglaterra e foram empreender nos Estados Unidos. E no Brasil isso não era comum há 20 anos atrás, né? Quem tem talvez um pouco mais de experiência aí, vai lembrar da década de 80, que a gente tinha uma inflação absurdamente alta, e naquele momento era impossível praticamente você montar um negócio. E a partir de 94, com o Plano Real, a gente tem uma estabilização da economia, e aí começa a ter um pouco mais de contexto para as pessoas montarem os seus próprios negócios, né, considerando empreendedorismo, né, tem várias vertentes, considerando empreendedorismo aquela pessoa que pensa no novo negócio.
E aí, ao longo desses últimos 20 anos, a gente tem aí, digamos assim, uma evolução, que a gente hoje às vezes chama de ecossistema empreendedor. E nesse ecossistema, você tem vários elementos, várias partes que vão ajudar na melhor formação de empreendedores e novos negócios, né? E dentro desses novos contextos, o que a gente tem é o que a gente chama de hub de inovação, que muitas vezes são centros em que você consegue encontrar diversos elos desse ecossistema de empreendedorismo e inovação, né? Então, você vai encontrar empreendedores, você vai encontrar, muitas vezes, mentores, você vai encontrar, às vezes, investidores, você vai encontrar outros parceiros, né? Às vezes, advogados, consultores. Então, normalmente, esses hubs, que, na verdade, seriam centros de empreendedorismo e inovação, a gente tem uma versão moderna hoje, porque, na verdade, quando você olha historicamente, desde a década de 80, por exemplo, a gente tem as incubadoras de negócio, né? A primeira incubadora nasceu na década de 80 em São Carlos, e isso foi evoluindo, e hoje a gente tem hubs de inovação. Acho que a Amanda vai contar depois o hub que ela representa, que é o Cubo, né? Eu ajudei a estruturar um outro, que é o Inovabra, e a gente tem, em São Paulo tem alguns, né? E começam a aparecer no interior, por exemplo, São Carlos tem um hub muito bom de inovação, e começam a aparecer em outras cidades também, inclusive como uma forma de política pública para desenvolver a região, né? Então, Florianópolis tem, Belo Horizonte tem, Recife já tem um já bastante antigo, que é o Porto Digital. Então, a gente tem um grande desafio hoje, quando a gente pensa em políticas públicas, olhando especificamente, por exemplo, o estado de São Paulo, é como é que a gente cria mais hubs em regiões que muitas vezes, né, estão distantes das grandes cidades. Porque normalmente você tem os hubs nas grandes cidades. A gente deveria ter hub, por exemplo, em Votuporanga, por exemplo, né? E cada vez mais integrado de uma forma digital aos outros hubs no Brasil e no mundo. Muito bem, muito bom. Amanda, e você? Para acrescentar assim, alguma coisa, acho que tem essa história que é muito legal, né? Porque esse movimento de inovação também, ele acontece em alguns lugares do mundo a partir das necessidades daquelas próprias regiões, né? Vai ter lugar do mundo que não discute inovação, vai ter lugar do mundo que já não se discute mais, então tem um pouco a ver também com a realidade, com a história desses lugares, né? Quando a gente vai falar de hub, apesar de ser um termo em inglês, ele é um termo que a gente mais usa, eu gosto muito de pensar como, de fato, esse lugar que você vai concentrar as coisas, né? Então, se esse hub é um hub de inovação, a gente vai tratar sobre negócios, empresas, organizações que tratam sobre o tema inovação. Mas, por exemplo, tem uma startup que é, inclusive, mexicana, que ele tem todo um time de hub. E aí, na verdade, eles trabalham ali com vendas de carros. E aí, o time de hub é exatamente também aquele time que cuida das pessoas que querem vender seus carros e é o espaço onde esses carros acabam ficando nas regiões onde eles estão operando, né? Então, eu gosto muito de pensar o hub como esse quase que um epicentro, sabe? O lugar onde que essas coisas acontecem. E aí, no Brasil, por padrão, as capitais, né? Normalmente elas vão ter os seus hubs e depois você vai ter alguns hubs onde a universidade, a academia também cresceu ao ponto de se conectar com o mercado. Isso na história do Brasil, né? Porque a gente ainda tem essa história de que nem tudo é tão conectado assim, a academia e o mercado não conversam tanto. No meu dia a dia, a gente de fato é um hub de conexão, né? Quase um pleonasmo, hub de conexão. Porque no final do dia, o meu grande papel, por exemplo, é ouvir as dores daquelas companhias, independente do que elas sejam, tá? Então, se é uma grande organização, eu estou falando de startups, que são essas empresas de base tecnológica, e conectar, apresentar eles a possíveis clientes, apresentar eles a possíveis parceiros. Putz, a gente quer fazer um evento, apresentar as pessoas que podem ser as possíveis pessoas para aquele evento, né? Então, é quase que uma mentalidade de o tempo inteiro, putz, como que eu sou a ponte entre os agentes que estão aqui dentro, né? Os hubs pensam assim, o Cubo, o Inovabra, o Google for Startups e qualquer outro hub que tem em São Paulo ou pelo mundo afora, eles são, de fato, esses grandes espaços. Tem dúvida? Quero falar sobre empreendedorismo. Se você entrar em qualquer hub,
a minha expectativa é que você consiga, de fato, se conectar com esses players e conseguir falar sobre esse tema, né? A lógica do Hub é meio essa, assim, tipo, precisa ser esse grande espaço de conexão. Não sei se eu viajei na maionese, né? Tipo, mas... Não, excelente, excelente. A gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer aí da fala. Tem algumas coisas que estão na fala de vocês que eu vou tentar resgatar. Tem uma outra curiosidade, na verdade, né? A gente fala o tempo todo de hub, ecossistema. Essa nomenclatura é a mesma coisa, é diferente? Isso traduz, né, a mesma coisa ou não? Dá para falar um pouquinho qual que é essa diferença de hub e ecossistema? Ou não existe diferença? Um é consequência do outro, está tudo misturado? Naka, jogo para você responder e depois joga a bola para Amanda. Vamos lá. Bom, primeiro, tem gente de várias regiões aqui, né? Tem o pessoal de São João da Boa Vista. Acho que é uma das minhas unidades preferidas, porque o prédio do Senac São João da Boa Vista é lindo, lindo. Eu sei que tem vários prédios lindos do Senac, mas o prédio de São João é muito bonito, é um prédio histórico, né? Acho que é amarelo, se não me engano, é lindo, lindo, lindo. Tem pessoal de Osasco também, que adoro, que está aqui do lado, né? E a Maria de Lourdes aqui também, de Presidente Prudente. Muito bom ter o pessoal aqui. Falando um pouco de ecossistema, é sempre bom, muitas vezes, começar a definir os termos, porque muitas vezes a gente usa os termos de uma forma, às vezes, aleatória, e muitas vezes a gente se confunde muito nos termos, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de ecossistema hoje, é importante, talvez, lembrar sempre do trabalho do professor Daniel Eisenberg, de Babson. Babson é uma faculdade que, inclusive, o Senac tem uma parceria já há bastante tempo, né? E o professor Daniel, ele propôs lá uma figura, digamos assim, que tem alguns elementos que representam o que seria o ecossistema empreendedor, né? Ele falou que o ecossistema empreendedor tem lá uma parte que é políticas públicas, né? Como é que você cria legislação para incentivar mais empreendedorismo, especificamente empreendedorismo inovador, né? Então, a legislação e políticas públicas para isso. Depois você tem um outro elemento que são a parte de capital financeiro. Como é que estão os investidores que vão investir nesses novos negócios? Depois tem outro elemento do ecossistema que é a cultura empreendedora, né? Acho que talvez um dos grandes méritos da Endeavor aqui no Brasil foi ter desmistificado algo que não existia muito no Brasil, que era empreendedorismo. E o Senac tem um trabalho muito bom de levar isso, né, para todas as regiões, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil. Depois tem as instituições de suporte, que muitas vezes estão associados a faculdades, por exemplo, o Sebrae, o próprio Senac faz esse trabalho. Depois tem toda a parte de recursos humanos, né, como é que a gente forma pessoas que queiram empreender, especialmente também pessoas que queiram trabalhar, atuar nesses novos negócios. Depois tem a parte de mercados. Como é que a gente desenvolve mercados, né, que queiram comprar desses novos negócios? Então, você tem vários novos negócios surgindo, só que muitas vezes tem até uma certa desconfiança com relação, talvez, à pequena empresa, muitas vezes, né? Então, o professor Daniel Eisenberg, ele propôs essa figura, e essa figura, de uma certa forma, tem alguns dos principais elementos do que a gente chamaria de ecossistema de empreendedorismo e inovação. E quando a gente vai para o Hub, de uma certa forma, tenta organizar um pouquinho de várias partes desse ecossistema. Então, vai ter um pouco, às vezes, de formuladores de políticas públicas, né? Você pega, por exemplo, no Cubo, o BID está dentro do Cubo, né? E o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um mega formulador de políticas públicas, não só o Brasil, mas olhando toda a América, as Américas, né, digamos assim. Você tem toda a parte de capital financeiro, né? Você tem a Redpoint dentro lá do Cubo. Então, o Cubo é, digamos assim, é um hub, mas ao mesmo tempo representa vários elos do que a gente chama o ecossistema empreendedor, né? Então, mas não precisa ter exatamente um hub. Você pode ter um ecossistema muitas vezes, né? Que você vai ter lá diversos elementos, mas não vai ter exatamente um hub. Se você for para Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, você vai ver lá o hub funcionando, mas não tem um centro, né? Um hub propriamente dito. Se você for para Recife também, você vê vários, né? Elementos funcionando lá. Então, o hub, ele seria uma parte, né, representativa do que seria o ecossistema, mas o ecossistema são vários elementos que se integram e se congregam, né, e tem uma sinergia para desenvolver mais e melhores empreendedores numa determinada região.
Muito bem, uma aula. Amanda, quer complementar? Eu gosto de, para aterrissar, assim, porque parece que é um tanto de coisa, né, diferente, parece que tem que estar maduro o suficiente para a gente tratar aquilo enquanto ecossistema e tal. Eu gosto muito de trazer a analogia com a floresta. Então, pois aqui, a floresta amazônica, que se você nunca viu fotos, a gente já viu, pelo menos. A floresta amazônica é como se fosse o nosso ecossistema, e o nome de ecossistema realmente vem da biologia, né? É como se a gente tivesse vários agentes que, em conjunto, eles constituem aquele ecossistema. Então, quando a gente trata de ecossistema de inovação, é um pouco sobre isso. Mas na hora que a gente vai olhar quem são, né, os seres, os elementos daquele ecossistema, a gente também fala dos hubs, porque de certa forma o hub ele é um mini ecossistema, né? Então ele tem um ou dois players daqueles grandes players, mas a gente fala de todo mundo, né? Eu estou falando aqui da comunidade local, da comunidade de startups, das empresas que estão trabalhando com isso, dos fundos, do governo, porque e é legal porque na hora que o Marcelo traz esses elementos, eles são mais ou menos o que norteia todo mundo, né? De certa forma, por hora, bem ao concurso. Assim. Então, putz, você vai ter um player que olha para capital, um que olha para talento, um que vai olhar para legislação, o outro que vai olhar para densidade, onde que a gente vai colocar mais profissionais e talentos. E a expressão de tudo isso junto é o que a gente trata enquanto ecossistema de inovação, né? Então, eu gosto dessa analogia da floresta, porque, na verdade, cada player que tem dentro do mercado, eles coletivamente vão ser a construção do que a gente tem de termos de ecossistema de inovação, né? Mas, assim, é quase uma entidade, né? Tipo, eu sou economista, a gente fala muito da mão invisível, é tipo isso, assim, né? Tá lá, mas você depende daqueles elementos, né, coexistindo para que a gente trate enquanto ecossistema. Então, se fosse para falar, putz, é diferente? É diferente. Embora muitas vezes o Hub até se proponha em ser uma mini expressão do que é o ecossistema como um todo, né? Mas na hora que a gente olha assim, são coisas diferentes, porque o ecossistema, na teoria e na prática, ele leva em consideração tudo, e aí o Hub ele é uma das expressões desse todo. Gente, mas é um mercado, ecossistema que tem tudo. Vai ter a universidade, os escritórios coletivos, que são os coworkings, os hubs, que tem hub de tudo. Tem os hubs que são coletivos, os hubs que são por segmento de mercado. Tem vários espalhados pelo país, as corporações, tem tudo, os governos. Então, tudo isso, a legislação, né? Não adianta nada a gente falar que é para empreender se a legislação também não possibilita e nem facilita a vida de quem empreende. Então, tudo isso vai compor aí o que a gente acaba tratando enquanto ecossistema de inovação, que faz parte da economia e que faz parte da sociedade, né? Então, também, na nossa bolha aqui, o ecossistema de inovação, ele é um dos agentes, né, da nossa economia. Tem mais 1 milhão de outras coisas acontecendo em paralelo ao mesmo tempo. Amanda, na sua fala você traz essa questão dos players, né? E aí, para quem não está conectado, você pode então falar um pouquinho, né, sobre isso? Os players. Quem são os players? Os players são esses agentes, né? Então, na hora que a gente fala que é a mania também, isso é um daqueles mercados que todo mundo fala muitas palavras em inglês, e como o próprio Marcelo disse, muitas das teorias, né, elas vieram de fora e a gente aplica aqui no dia a dia. Então, quando vocês escutarem players, stakeholders, essas palavras em inglês, elas querem dizer muito com relação aos agentes, né? Quem são esses seres e organizações que estão tratando sobre o tema no dia a dia. Muito bem, muito bom. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas também, pessoal de São José da Boa Vista, Osasco, né, Presidente Prudente, a turminha do técnico aí também, fiquem super à vontade, curiosidades, né, para perguntar. Amanda, eu tenho uma pergunta para você, né? A gente está falando aí de todo esse ecossistema, enfim, mas você trabalhou na Liga Venture, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho a diferença entre a incubadora e aceleradora, né? O que é isso aí nesse grande hub? Fala um pouquinho. Você sabe que há muito tempo atrás a gente ficava inclusive pensando, e aí foi até antes da Liga, o que tinha que vir antes, né? Então, eu gosto muito, vamos pelos radicais, né? Pelo próprio português, assim. A aceleradora, ela vai ser uma organização que se propõe a entender o que é aquele negócio
e fazer com que, num determinado período de tempo, aquele negócio cresça de forma acelerada. O que, por padrão, a gente entende que empresas que são nativas digitais, ou as que usam muito tecnologia, elas realmente, nos seus primeiros anos, elas vão apresentar crescimentos exponenciais, né? Então, elas quase que dobram ou triplicam de tamanho. Isso depende muito da tecnologia, mas isso é meio um padrão. O que eu brinco que, às vezes, a gente ficava pensando é que eu trabalhei muito tempo com biotech, né? E aí, na biotech, não dá para você incubar antes de... Não dá para você acelerar antes de incubar, né? Você precisa, primeiro precisa crescer para a gente, talvez, acelerar o fruto daquela tecnologia. Então, aceleração é isso. Você vai pegar um negócio e aquele negócio vai crescer e você vai contribuir para o crescimento do negócio. De fato, acelerar. Quando a gente olha para incubadoras, pensa uma incubadora, a pessoa das analogias, né? Mas é igual a incubadora de neném lá na maternidade. Então, é um espaço em que a gente vai colocar, aquele negócio vai existir durante um período determinado de tempo também, porque se ficar na incubadora para sempre, a gente tem um problema. Mas que o negócio vai existir dentro da incubadora durante o período, para que ele possa ter estrutura suficiente, né, para que ele possa crescer. Onde é comum a gente observar as incubadoras no país? Nas universidades. Porque aquele negócio, ele precisa, e negócio em termos de empresa, tá? Aquele business, ele precisa de um espaço para crescer, para maturar, para entender. E tem muitas incubadoras que, inclusive, têm seus programas de aceleração. Eu tive a oportunidade, antes de ir para a Liga, trabalhar na Fundação Biominas, mas é que lá é o auge da teoria, né? Porque lá a gente lidava com negócios de saúde e de ciências. Então, era inevitável eu descobrir, essa tecnologia funciona? Não sei, a gente precisa incubar ela. Eu preciso colocar em várias placas de Petri, eu preciso fazer muitas análises, essa tecnologia precisa se desenvolver um pouco mais para chegar no momento de olhar para o negócio e acelerar o negócio, né? E não só a tecnologia. Então, elas têm papéis diferentes e, dependendo do segmento, sim, elas podem super coexistir, mas o objetivo delas são diferentes, né? A aceleradora é pegar um negócio e acelerar, e aí você vai ter acelerações fora do Brasil, isso é muito comum. Tem uma aceleradora que chama Y Combinator, que é a cada semana, a cada semana eles têm uma reunião de avaliação, e uma vez por mês eles têm a obrigação de quase que ter dobrado o faturamento, o lucro do negócio. É caótico, assim, é super acelerado mesmo. E aí a gente vai ter incubadoras muito ligadas às universidades para fazer esses negócios crescerem, né? E aí eu gosto dessa analogia, porque é igual, na teoria ali, é igual a incubadora do neném. Mas vai depender do segmento e do negócio, né? Se a gente está falando em ciências, a incubadora é super fácil de entender. Mas a gente vai ter incubadoras pelo país que elas são espaços colaborativos de trabalho, né? Então, cada empresa vai estar ali dentro, ocupando um espaço, e enquanto ela não estiver grande o suficiente para sair de lá, ela também fica na incubadora. É mais ou menos isso, né? São meio que agentes que têm papéis similares, mas são mais complementares do que um fazendo a função do outro, né? Naka, quer complementar também? Acho que é importante fazer alguns recortes, né? O que veio primeiro foram as incubadoras, né? Quando você vai para os Estados Unidos, década de 40, década de 50, começou a surgir que a gente chama de startup hoje, né? Mas naquele momento era chamado de negócios de base tecnológica. Então, quando você pega a Intel, quando você pega a HP, né? Principalmente lá no Vale do Silício, e naquele momento começou a surgir espaços em que esses negócios eram incubados. E ao longo do tempo, né, isso começou a surgir depois o que a gente chama de parque tecnológico. Então, você tinha que a incubadora, ela desenvolvia novos negócios, esses negócios tinham que ir para algum lugar, e aí no entorno da incubadora começou a nascer o que a gente chama de parque tecnológico. E isso depois veio para o Brasil, na década de 80, o ParkTech foi a primeira incubadora do Brasil, e depois esse movimento ele cresceu muito na década de 90 e na década de 2000. A gente tem a Associação das Incubadoras, que é a Amprotec, aqui no Brasil, com quase 400 incubadoras. E a incubadora, ela pressupõe muito, né? Geralmente, eu estou falando um recorte específico aqui, uma incubadora de base tecnológica, porque você tem as incubadoras tradicionais. As incubadoras tradicionais, elas são geralmente iniciativas, às vezes, municipais, para incentivar negócios mais simples, né? Aquela pessoa que vai fazer geleia,
que vai montar um novo negócio de roupas, né? Então, você tem várias incubadoras, inclusive sociais, que fomentam negócios que são negócios mais tradicionais. Então, não tem tanta relação que normalmente a gente chama de incubadora, porque as incubadoras normalmente está associado a negócio que tem mais alta tecnologia, mas você tem as incubadoras tradicionais que tem um papel fundamental no fomento, né, do desenvolvimento de negócios mais tradicionais. Mas as incubadoras mesmo, quando a gente pega o ParkTech a partir da década de 80, a incubadora está muito marcada em negócios que demoram mais tempo para ir para o mercado. Então, você tem negócios que, tradicionalmente, vão precisar de 2 ou 3 anos para ir para o mercado. Geralmente, são negócios, novos equipamentos, negócios da área de saúde, em que você não consegue, digamos, acelerar o desenvolvimento, porque muitas vezes tem que passar por alguma regulamentação, né, no caso de, por exemplo, negócios da área de saúde. Então, normalmente, a incubadora de negócios tecnológicos, geralmente a gente tem um horizonte de 2 a 3 anos que esse novo negócio fica dentro de um espaço que é uma incubadora. A aceleradora, do jeito que a gente conhece hoje, que são as aceleradoras de startup, elas, de uma certa forma, elas têm um ensaio, final da década de 90, né, virada do século XX para o século XXI, a gente tem uma primeira iniciativa de aceleradoras de startups naquele momento, né, porque a gente tinha a primeira bolha de internet naquele momento acontecendo e negócios tentando criar aceleradoras do zero, né? Até tem um negócio, inclusive de Minas Gerais, chamado Aceleradora, que é daquela época, né? Era um negócio chamado Aceleradora, né? E depois, né, a versão de aceleradora que a gente tem hoje é muito, né, como a própria Amanda falou, da iCombinator ou da Techstars, que começa a surgir a partir de 2004, 2005, pós-bolha. Então, a versão que a gente tem de aceleradora hoje de startup é muito em função desse modelo que a iCombinator desenvolveu. E, geralmente, no caso da aceleradora, você tem mais ou menos de 4 a 6 meses para levar um negócio para o mercado. Enquanto na incubadora isso pode demorar de 2 a 3 anos, na aceleradora o processo de aceleração já vai falar de 3 a 6 meses. Então, são alguns negócios que podem ser acelerados. Você tem outros negócios que não dá, né? Você pega vacinas, tudo bem que a gente tem, na Covid agora, a gente teve um processo de aceleração, mas foi um caso muito específico. Então, as vacinas, às vezes, demoram 10 anos para chegar no mercado, né? O novo medicamento, você tem que passar, normalmente, por uma incubadora. Então, por isso, por exemplo, que o Einstein preferiu chamar a iniciativa deles de incubadora. Então, a Eretz, que é do Einstein, o Einstein posicionou, né? O Cláudio Terra, na época, posicionou de uma forma bastante sábia, chamou o Einstein de incubadora, porque, na verdade, são novos negócios que o Einstein está apoiando, que talvez demore 2 anos para chegar para o mercado, né? E a Porto Seguro, quando ela montou uma aceleradora. Então, nesse caso, é um negócio que em 4 ou 6 meses isso chega ao mercado. Então, hoje, a principal diferença, né, do que a gente tem das incubadoras tradicionais, que é aquele negócio mais, né, simples, as incubadoras de base tecnológica, que geralmente são associadas à Amprotec, e as aceleradoras de startup, nas incubadoras de negócios tecnológicos e nas aceleradoras de startups, a diferença principal é o tempo. Então, incubadora tecnológica, 2 a 3 anos, aceleradora, 4 a 6 meses. Muito bem. Teve uma fala que a Amanda trouxe no começo, falando desse distanciamento que tem, né, entre o mercado e as universidades. E aí eu jogo uma pergunta para vocês. Vocês acham que, de repente, uma iniciativa, né, de ter uma aceleradora, uma incubadora dentro das universidades, isso poderia ser uma vantagem, um processo, uma geração de valor para entregar novos produtos, novos serviços e até ditar tendências, né? Porque a gente percebe dentro da educação que a gente está sempre tentando, a gente está correndo atrás do mercado, né? E na verdade a universidade poderia ditar essas tendências, né? Esses novos profissionais, a gente deveria estar antecipando isso. Uma iniciativa dessa implementada dentro de universidade, vocês acham que é uma solução, é um caminho para a inovação? Eu queria escutar um pouquinho, é uma curiosidade, na verdade. Sabe que eu parto do princípio que
cada vez mais assim, olhando, estudando, e quando a gente fala de lugares que são mais desenvolvidos e outros nem tanto, no geral, todos os casos em que a gente coloca nessa caixinha de sucesso, né, quando a gente fala de negócios, são países onde a universidade conversa muito com o mercado, né? Então, você tem lugares no mundo em que até os processos de estágio, eles são muito feitos junto com as próprias coordenações dos cursos, né? E aí, quando eu falo que é distante, porque talvez você vai ter a engenharia, que é muito perto, mas a galera da biologia é super distante, né? E essa universidade vai lá e forma vários biólogos que eles não sabem muito bem aonde, em quais companhias eles podem, né, desenvolver e criar uma carreira. Eu tenho a sensação que sim, sem dúvida nenhuma, quanto mais a gente conseguir traduzir, né? Porque o papel também de uma pessoa que está num hub, igual eu, ou do próprio Marcelo, é meio que entendendo essas linguagens e traduzindo, né? Olha, do lado de cá, na verdade, eles estão querendo falar isso e tal. Não é bem que a gente está, todo mundo não sabe conversar, a gente não está tratando, às vezes, do mesmo tema. Mas tem signos, formas, formatos que às vezes as pessoas não entendem. Em algum momento também a gente teve um pouco do tipo, putz, mas você vai empreender, você vai pegar toda a sua pesquisa e criar um negócio em cima dele, isso é um absurdo. Isso é algo ainda muito comum, né? Eu lembro que nas minhas experiências anteriores, numa das primeiras, eu lidava com membros da Academia Mundial de Ciências. Eu sou economista, sabe? Eu não sou dessa área. Eu falo, nossa, que coisa mais louca, né? Porque na hora que vai ser consultado por uma vacina, tipo agora, são essas pessoas que eu tive contato que eram consultadas. Mas, ao mesmo tempo, na hora de eu entender ali do tipo, qual que é o tipo de mercado? Para quem que você vai vender? A gente vai vender para o mercado. Mas que mercado, né? Que segmento? Para quem? Como que é a companhia? Ela é biotech? Ela é uma química? Ela é uma petroquímica? Ela é nacional? Ela é internacional? Ela é uma multinacional? Porque você tem formas muito diferentes de se relacionar com esses negócios, né? E nessa hora a gente ainda peca muito. Uma vez que você consegue começar a criar e trazer esse tipo de iniciativas, sem dúvida nenhuma, elas começam a mudar a forma do jogo. Acho que uma provocação que eu trago é que é muito comum a gente ver essas iniciativas quando se trata do mundo dos negócios, né? Então, administração, economia, contábeis, e todos os outros cursos que acabaram surgindo nesse meio tempo que estão nessa caixinha. E quando a gente olha para as engenharias de alguma forma também, elas têm um pouco ali, né, desse viés de incubadora. Mas o restante não tem. E aí, tipo, o restante é muita gente, né? É uma porcentagem muito grande. Então tem uma provocação do tipo, como é que a gente traduz, né? Como é que a gente faz essas iniciativas também colaborativas? Tem alguns exemplos no país, mas dado o nosso tamanho e proporção, eles são pouquíssimos, né? São raros. Eu lembro que na Universidade Federal de Minas Gerais tem algumas iniciativas de institutos de pesquisa que eles não sejam um instituto de pesquisa só desse curso, né? Desse departamento, mas que é um instituto de pesquisa que ele vai coexistir com departamentos diversos, o que aumenta a complexidade, porque formações diversas, pessoas diferentes, né? A gente sabe que tem uma camada do relacionamento que todo mundo precisa desenvolver porque é muito desafiador. Mas esses cases são os cases que, quando olha para o futuro, é o que a gente precisa, sabe? É conseguir fazer muitos elementos e muitas formações e conhecimentos coexistirem para a gente conseguir pensar nos negócios e nas empresas do futuro. Não tem mais do tipo, aqui só tem a galera da medicina, aqui só tem o pessoal que fez administração, ali só os engenheiros. Esse mundo, ele né, esses negócios, eles não vão mais responder às nossas grandes questões do momento e, quiçá, para daqui para frente. Excelente, e tá tudo junto e misturado, né? Não tem como ser diferente, então acho que a inovação ela nasce disso, né? Ela precisa dessa diversidade, e, enfim, né? De diversas áreas para poder gerar essas soluções. Naka, você quer complementar? Quer trazer alguma provocação também, principalmente dentro das universidades, né? E como é que a gente pode encontrar caminhos para gerar valor e achar soluções aí para esse novo mercado, né? Que está surgindo. Val, quando a gente olha, né, os 20 ou 30 anos, você vai notar que, na verdade, todas as principais universidades do Brasil têm as suas iniciativas de empreendedorismo. Praticamente todas as principais universidades, né, sejam federais ou estaduais, as públicas, elas têm normalmente uma incubadora, isso é tradicional, né? Então, Viçosa tem, Federal de Pernambuco tem, né? Federal de
de Florianópolis, né, de Santa Catarina tem, então a Unicamp tem, então a USP tem. Então, isso já é bastante comum. Acho que você tem novos desafios quando a gente olha de verdade, né, a educação empreendedora nas universidades ou no ensino superior. Acho que tem 2 ou 3 recortes, né? O primeiro recorte é isso de verdade ser uma política educacional. Porque normalmente empreendedorismo e inovação não está na discussão, né, do reitor, por exemplo. Né? Eu sei que no Senac é diferente, o Senac está no pilar de educação, mas quando você vai para as universidades, principalmente as públicas, né, é muito focado em pesquisa, né, a questão do conhecimento em si, mas muitas vezes a aplicação do conhecimento, especificamente a aplicação empreendedora e inovadora do conhecimento, ela está muito distante, né? Mesmo talvez até nas escolas de negócio, né? E aí quando você vai para outros que muitas vezes não se enxerga como negócio, né, no fundo vão ser, quando você olha medicina, quando você olha fisioterapia, né, sempre você vai conseguir aplicar o que você está aprendendo de uma forma mais empreendedora e mais inovadora. Então, acho que tem uma primeira reflexão de verdade colocar isso como uma política educacional, né, no sentido de que não é só a questão do avanço do conhecimento que é importante, não é só a aplicação do conhecimento que também é importante, mas como é que eu aplico isso de uma forma mais empreendedora e mais inovadora. No final do dia vai ser uma questão de sobrevivência para cada um de nós, como é que a gente aplica aquilo que a gente sabe de uma forma mais empreendedora e mais inovadora. Só que tem um outro recorte também, que é o desenvolvimento e a comunicação de casos de sucesso. Ao redor do mundo, os poucos casos de sucesso começam a incentivar que outros alunos e alunas também queiram ser esses modelos, né? Então, quando você olha Stanford foi muito em função, por exemplo, né, dos fundadores da HP, né, o Bill Hewlett e o David Packard. Eles montaram o HP lá na garagem, lá, não sei o quê, e isso criou toda uma leva depois de novos empreendedores, e isso acontece até hoje, né? Quando você olha o Google, né, os dois, o Larry Page e o Sergey Brin, fizeram lá um teste de doutorado, os dois, pegaram a tese, depois se juntaram e nasceu o Google. Isso cria digamos, um inspiracional muito forte, né? E no Brasil, quem tem feito muito bem isso é a Unicamp. A Unicamp criou lá Filhas da Unicamp, e a Unicamp tem conseguido produzir empreendedores e empreendedoras incríveis, né? Quando você pega o Fabrício Blois da Movile, quando você pega o Kleber Brasile da Sensidia, você tem vários novos empreendedores que a Unicamp tem feito. Isso, de uma certa forma, falar, não, eu estou aqui na Unicamp, mas eu quero, né, ser aquela pessoa lá, né? E aí, quando você vai para o Senac, né, você pega o efeito, sei lá, Jefferson Rueda, né? O Jefinho fez Senac aqui também, e isso falou, não, poxa vida, ele estudou aqui, eu também posso ser um Jefferson Rueda da vida. Então, é importante ter esses modelos inspiracionais, são poucos, mas esses poucos vão criando depois mais e mais e mais e mais. Né? Você começa com um caso de sucesso, não precisa ter 80 casos de sucesso, né? Depois passa para 5, depois passa para 10, né? Então, essa questão desse efeito inspiracional é muito importante. E muitas vezes a gente esquece, né, de olhar os nossos egressos aí e valorizar, trazer de volta, contar a história. E não é só caso de sucesso, é caso de fracasso também, né? Porque, na verdade, você tem que contar os tombos que você leva também, faz parte, cair também, né? A parte mais importante é levantar depois. Mas esse inspiracional é muito forte, né? Então, além do viés de você colocar na política educacional empreendedorismo e inovação, como é que você mapeia, identifica, valoriza, divulga, né? E que cria essa inspiração para que os alunos, né, e alunas aí queiram ser aquela pessoa dali a 3, 4, 5, 8, 10 anos. Sim, esses cases aí que inspiram, né? A gente tem até um documentário de histórias que inspiram. O próprio grupo de empreendedorismo, a gente grava essas histórias, porque é contagiante, né? E normalmente a gente até traz os egressos para conversar com esses egressos, para falar, olha, né? Eu também estive aí e hoje eu mudei. Acho que são oportunidades que cada um identifica para si, traça o seu caminho, né? Não está escrito na pedra, então as pessoas vão escolhendo os seus caminhos, mas acho que trazer essas histórias de inspiração
se conectar com os egressos e colocar isso em evidência é extremamente inspirador, né? Porque não fica aquele empreendedorismo de palco ou algo que está muito distante, que é algo que a gente também não trabalha aqui no Senac, né? Mas é o cara que está ali, sentado ali, né, na sala de aula, tentando dar o primeiro passo com o que tem, às vezes dentro de casa, na garagem, enfim. E a vida como ela é, né? A vida é real, então, inspirando outras pessoas também a criar esses novos caminhos e a se jogar, a fazer, a se desafiar, né? Fazendo outros trabalhos, uma carreira totalmente diferente, mas eu acho que apresentar isso é extremamente inspirador, né? E a gente tenta sempre também trabalhar esse ciclo, que na verdade vai se retroalimentando o tempo todo, né? Isso é muito legal. Mas vamos lá, eu queria sair um pouco aqui da universidade e jogar a bola para a experiência de vocês, que é um momento bem legal para a gente poder compartilhar. Eu queria que acho que agora eu vou começar com a Amanda, né? A Amanda tem a experiência aí no Cubo, eu queria que você contasse, né, essa experiência, o que é trabalhar dentro desses hubs no Cubo, e depois o Naka contar um pouquinho da experiência aí do Habitat também, para a gente entender um pouco, né, no dia a dia como é que funciona. Amanda, pode falar. Nossa, que desafio. Acho que tem um ponto importante, é que assim, uma das coisas que eu faço é ser head de startups no Cubo, né? E isso é curioso, porque talvez não é tão óbvio nem trivial, né? Meu dia continua tendo 24 horas, só que eu faço mais um zilhão de coisas, e eu entendi que dá, gente, pra gente ganhar dinheiro fazendo algumas outras coisas além do trabalho entendido ali como principal. E aí é importante para falar desse momento, né? Então, eu sou a Amanda, uma mulher negra, que é quase, em alguns momentos, quando a gente fala de inovação, um alienígena na sala, porque é difícil pessoas negras estarem em posições até de liderança dentro desses hubs, né? Porque a gente ainda fala de um lugar muito de que algumas certas populações, mulheres, pessoas negras, indígenas, a gente ainda está discutindo os negócios de impacto, que são extremamente importantes, né? Mas esse outro lado aqui da mesa, não necessariamente. Dentro do Cubo, o jeito mais fácil de explicar assim o meu papel é que eu de fato sou uma das pessoas que personifica o fato do Cubo ser um hub. Então, o papel meu e do meu time é de fato executar e conectar os negócios que estão dentro do Cubo entre si, sejam eles startups, sejam eles corporações. E aí, para trazer para vocês um pouco desse tamanho, são 400 startups dentro do Cubo e um time de 3 pessoas, para vocês terem mais ou menos a visibilidade em termos de tamanho. São todos negócios que estão crescendo de forma muito rápida e acelerada, e uma parte deles, eles estão no estágio muito próximo do que a gente tem ouvido falar muito no mercado de unicórnios, né? Que são as empresas que são valoradas ali em mais de $1 bilhão. E é legal, porque a gente está num momento interessante, né, de dólar, um pouco, enfim, mais próximo, mas não é da maioria, mas enfim, a gente tem mais negócios no Brasil sendo percebidos como empresas relativamente muito grandes. Então, o meu papel ali é conectar eles com grandes empresas, que vai desde o Amanda, a gente entrou na pandemia, caos, deu BO, não consigo fazer a gestão do meu time, porque eles já não estão fisicamente perto de mim, eu não sei o que está acontecendo, como que eu faço isso. E aí a gente também olha para grandes cases no mercado que tem boas experiências e práticas de um trabalho que é remoto, ao passo do outro lado, que é a Amanda, a gente abriu uma rodada de captação, a gente quer ser investido, o cheque é mais ou menos de X bi de dólar, milhões de dólares, quem que a gente pode conversar? E aí, tanto eu quanto meu time, a gente tem um pouco desse papel de sair conectando e criando pontes. No final do ano, né, o que mede, né, o sucesso desse trabalho? A gente mede o sucesso do trabalho muito olhando para o crescimento. Então, se as startups do Cubo cresceram, né, o montante ali das várias iniciativas que a gente faz, elas estão ajudando, né, e somando no crescimento. Se as startups estão diminuindo, deixando de ser startups, fechando, a gente não está fazendo um trabalho bom. Então, é um olhar muito para número mesmo, né? No final do dia, esse hub, ele tem o propósito de fazer com que as empresas que estão dentro do Brasil cresçam. Aí tem um outro lado da Amanda, que é uma pessoa que acredita muito no empreendedorismo e na inovação. Então, eu sou professora de algumas pós para falar sobre esse tema inovação aberta, né? E como que essa relação se dá, porque é algo super novo no mercado brasileiro, não é? É uma coisa que tem
com processos e no lote, né, em escala. Talvez mais agora, o Marcelo depois pode contar mais para a gente que ele está observando esse movimento tem alguns anos, mas agora a profissão de inovação é uma profissão, né? Isso não existia um tempo atrás, assim, que eram meus dilemas. Eu vou continuar fazendo isso, eu vou para outra coisa, né? Isso nem é entendido tanto como uma carreira, especificamente. Facilita alguns eventos, né? Então, no próprio Senac, a gente fala muito sobre empreendedorismo também com a galera que passa por alguns cursos, alguns eventos, e mais ativamente também em algumas outras frentes. Então, eu escrevo muito sobre o tema inovação nas redes sociais, porque eu realmente acredito que é um divisor de águas. Existe um mercado, oportunidade de emprego, de negócios, de estudos, que ela é desconhecida da maioria. Então, eu falo e escrevo muito sobre o tema, numa linguagem que é mais acessível, porque eu quero uma galera parecida comigo também ocupando esses espaços. E aí, normalmente, a pessoa que produz conteúdo, né, o mercado diz que chama influencer e tal, aí eu sou LinkedIn Top Voice lá no LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn, que é tipo um influencer, né, da rede, e eu falo muito desse tema também enquanto uma pessoa negra, né, então é que em novembro é super clichê ficar falando desse tema, mas ao longo do ano diversidade é um tema, né, a gente tem falado muito disso agora, olhando para outras questões também que dizem respeito à sustentabilidade, ao social, enfim, o ESG ou ASG tem sido uma sigla muito comunicada e ela diz respeito a esse futuro que a gente quer construir, né? E esbarra muito no meu trabalho do dia a dia enquanto uma pessoa que trabalha com inovação. Então, um pedaço do tempo eu estou olhando para o cubo, enfim, e mexendo nesses pauzinhos, e uma outra metade do tempo eu estou olhando para essas iniciativas, né? Que é como que eu posso ajudar, como que, tipo, a minha visão, que não é a visão desse grupo homogêneo, né? E que já está aqui na liderança há muito tempo, como que a minha visão soma e ajuda a construir um futuro melhor. O futuro que é daqui a pouco, né? Então, tem a Amanda nessas duas atuações, assim, e eu fico brincando que é igual um negócio, né? O negócio, no final do dia, ele tem que arrumar algumas formas de faturar, né? Não pode ser uma única linha. E aí eu acabo trazendo isso um pouco também até para a minha própria jornada. E aí é um pouco do que eu faço. Isso hoje, novembro de 2021, ano que vem, né? Vai saber o que mais que a gente colocou. Porque é super possível o que mais que a gente colocou nesse pacote. Mas é um pouco disso, assim, eu acabo trazendo muito do que a gente tem falado aqui para o dia a dia do que eu faço mesmo, assim, para a Amanda, pessoa física e pessoa jurídica. Uau, né? Amanda, a gente é super fã de você, né? E quanto é importante trazer essas questões, né? E a gente entende que a diversidade é algo que é fator super que impulsiona a inovação. Então, muito legal esse relato. Naka, e você lá no Habitat? Conta pra gente as suas experiências. Deixa eu contar, então, a minha perspectiva com relação de alguém que é do interior, né? Porque muitas vezes a gente tem um discurso muito de São Paulo, e eu venho de uma cidade chamada Pacaembu, que é na região lá de Presidente Prudente, e a minha cidade tem 10 mil habitantes, 3 presídios, né? O sonho lá, muitas vezes, do jovem de Pacaembu é ser guarda de muralha. É um outro contexto, né? E muitas vezes, quando a gente vai para as cidades do interior, o maior que seja, né? Você vai para Bauru, né? Você vai para Araçatuba, você vai para Rio Preto, né? Você vai para mesmo Campinas, né? Muitas vezes a gente está muito focado na nossa região. A gente vai olhar muito em volta, talvez uma cidade maior vizinha, né? E muitas vezes tem acontecido muita coisa. E o fato de muitas vezes você ser do interior não significa que isso vai te limitar do ponto de vista de ser mais empreendedor e mais inovador, né? De ter uma startup que foi comprada agora pelo grupo DASA por 300 milhões de reais, que é uma startup chamada Mimed. A Mimed, ela vem de uma cidade que é Avaré, né? A Avaré é mais conhecida pelo doce de leite, né? Mas deveria ser conhecida pela Mimed. Então, muitas vezes, quando a gente está no interior, a gente tem, às vezes, aquele jeito mais de olhar só o nosso entorno, quando, na verdade, a gente deveria olhar não só o que está acontecendo, seja em São Paulo, mas no mundo, porque hoje não tem uma desculpa muito, né, o fato de você morar numa determinada região e essa região te limitar, muitas vezes, né. Você deveria olhar o mundo, né, com outros olhos aí. E uma dessas formas de você olhar o mundo é por meio desses hubs de inovação. Então, o fato de você, muitas vezes, né,
buscar ou acompanhar esses hubs, mesmo que você não esteja em São Paulo, é importante que você assine, por exemplo, a newsletter, né? Aquele e-mail que mensalmente ou periodicamente as entidades mandam, assinar, por exemplo, esse conjunto de informações aí, por exemplo, do InovaBrá Habitat, do Cubo, do Google Campus, né, do Cívico, onde que a Amanda está, do Impact Hub. Quando você vai lá para fora, você deveria olhar, sei lá, o Station F, que fica em Paris, o Cambridge Innovation Center, que fica lá perto da região de Boston, né, do lado das principais universidades lá de Boston. Então, por que eu recomendo muito isso, falando de alguém que vem do interior, né? Porque muitas vezes tem tanta coisa acontecendo, mas muitas vezes a gente não vive aquilo, né? Então, se vocês um dia tiverem oportunidade, ou quem já não veio, né? Eu posso receber lá no InovaBrá Habitat, né? A Amanda com certeza pode receber no Cubo. Esses espaços que a gente está falando aqui são espaços ultramodernos, do ponto de vista arquitetônico, né? São espaços lindos. Em função da pandemia, agora está um pouco, né, um pouco mais vazio, digamos assim, mas está voltando agora à normalidade, e são espaços que a gente chama espaços de co-inovação, em que executivos ficam misturados, executivos de grandes empresas ficam meio que misturados com empreendedores, né, e equipes de startups. Então, são espaços muito legais de convivência, em que você acaba trombando com as pessoas, né, e conversando com as pessoas, fazendo amizade, tomando um café. São ambientes muito amigáveis do ponto de vista de você abrir novas redes de relacionamento. Então, falando especificamente do Habitat, o Habitat é uma iniciativa do Bradesco, dentro de uma iniciativa maior do banco, chamada InovaBrá, né? O InovaBrá começou com um programa que eu ajudei a estruturar em 2014, que conectava o Bradesco a startups, que é um movimento muito forte hoje, né? Várias grandes empresas buscando startups para fazer, de uma certa forma, uma parceria, seja a startup ajudando algum desafio da corporação, ou seja, a corporação investindo nessa startup, que muitas vezes pode ser um novo negócio, inclusive, para a própria corporação. E aí, dentro do InovaBrá, você tem várias iniciativas, uma delas é o Habitat, que é um prédio aí de 10 andares, que fica final da Paulista, começo da Consolação, né? É uma região muito bacana, inclusive, porque tem lá a região do Baixo Augusta, que é uma região bem bacana aqui em São Paulo. E esse prédio, você tem lá empresas, né, e startups misturadas, né? Então, é um ambiente muito interessante de você visitar, e é um ambiente muito intenso de aprendizado, né? Mas só para finalizar, se você estiver no interior, você consegue ter um pouco desse aprendizado por meio dos eventos, que muitas vezes são divulgados, né, por essas mensagens aí, que se você entrar tanto no site do Habitat quanto do Cubo, tem lá newsletter, né? Não sei como é que o Kleiderman vai traduzir newsletter, mas o conjunto de mensagens aí que a gente manda, né, periodicamente para as pessoas. Então, é importante assinar esses e-mails que você vai receber de tempos em tempos aí, para participar dos eventos, que tem um monte de eventos, né, online, e é uma forma, mesmo estando no interior, você está conectado com o que está acontecendo de mais inovador, nesse caso no Brasil e também no mundo. Muito bem, o pessoal está quietinho, vocês não querem perguntar alguma coisa? Aproveitar que a gente está com especialistas aqui de inovação, que estão ali no dia a dia. Fiquem à vontade para fazer perguntas. A Maria Lúcia fala, excelente dicas. Parabéns pelo trabalho de vocês, Marcela e Amanda. Também concordo, somos fãs aí de vocês. Eu queria também trazer uma perguntinha que eu acho que é bem legal para quem está assistindo. Por exemplo, para quem quer se conectar ou implementar um hub, qual a dica para começar, né? Por onde que eu começo? Eu quero me conectar com o hub, ou de repente, eu estou aqui no meu espaço, eu quero começar a criar, né? Também um hub, ou se conectar com um ecossistema. Por onde eu começo? Amanda, por favor. A minha sensação é que as dicas do Marcelo são as de ouro, assim, né? E é engraçado como é que tem gente que não é de São Paulo e está em São Paulo, né? Eu sou mineira, então... E metade de pessoas que eu conheço que trabalham com inovação, muitos também são mineiros. Mas a maioria, de fato, não é da cidade de São Paulo, né?
E aí, uma coisa que eu percebo em todos nós, e aí eu me incluo nessa caixinha, é exatamente esse perfil, assim. Eu tenho uma amiga que ela assina 70 newsletters diferentes, que é do Brasil e do mundo. E é muito maluco, porque, putz, a newsletter que é do Cubo, ela tem uma vocação, a newsletter do Habitat tem outra, a newsletter do Google tem outra, a newsletter da Salesforce, né, que é uma startup, tem outra. E aí é interessante porque a gente começa, mesmo agora, né, que aos poucos a gente está voltando para o presencial, putz, se você estiver passando por São Paulo e você assina aquelas newsletters e eventualmente você sabe que no Nova Bra vai ter um evento ou que no Cubo vai ter um evento e ele é aberto para o público, você vai lá, sabe? Você vai se conectar. Que é mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Putz, como é que eu fui parar no Cubo? É por causa da minha rede de relacionamentos que foi sendo desenvolvida assim. Eu participei de evento de empreendedorismo, eu sou facilitadora de Startup Weekend, que é uma jornada de inovação, né, que acontece durante o final de semana. Eu organizei 8 eventos desse, até virar facilitadora, que eu já facilitei centenas pelo Brasil afora. E aí você vai criando as suas redes, né? Então, eu fui num evento, que fui no outro e tal. O próprio Senac, né, a gente participou já de algumas vezes de um workshop do Senac, aí lá você conhece alguém, que aí conhece mais alguém, que daqui a pouco já está te convidando para ir para um outro evento, conhecer alguma outra iniciativa. Então, antes de pensar em criar um hub, porque para ser um hub você precisa de desenvolver muito bem suas conexões, eu iria primeiro, tipo, assina, mata a sua curiosidade, assina essas newsletters, né? Se conecte de alguma forma, ainda que virtual, com esses espaços, assista os conteúdos, né, dessas organizações e instituições e comece a se conectar com essas pessoas. O Hub, no final do dia, ele pode ser um espaço físico ou não, mas, de fato, de uma rede de conexões muito bem desenvolvida e em desenvolvimento. Então, seja muito curioso e interessado, né? Porque é mais ou menos isso daqui. Essa é quase a característica de todos nós. E aí, depois você vai descobrir, vai criar coisas mirabolantes. Ora, pode ser um hub, pode ser um negócio, pode ser uma universidade, enfim. Vai dar para criar muita coisa, desde que você se desenvolva essa rede, né? Então, primeiro, vá conhecer muita gente, se conecte com essas pessoas, e aí depois essas outras coisas que vão ser construídas, elas são meio inevitáveis, né? Elas vêm muito desse encontro de pessoas incríveis. Então, eu farei isso primeiro, vai ao encontro da galera, e depois a gente descobre o que faz. Legal. Rede de contato é tudo, né? Não tudo. Tem como. Isso é uma dica valiosa. E você, Naka? Eu só queria pegar o mesmo gancho que a Amanda, né? Acho que a dica dela é importante. A gente fala de hub, e se você vem no Cubo, ou no Nova Bra Habitat, ou vai no Startup, no Google Campus, você vai no Cívico, né? Você vai ver espaços incríveis, lindos, mas não é isso que importa, né? Não é o espaço bonito. Então, não se preocupe em ter um espaço bonito. Espaço bonito, na verdade, pode agregar pouco, né? O que vai agregar muito são pessoas que se posicionam como hubs, né? Por pessoas que se posicionam como conectores de pessoas, né? Então, o grande sucesso do Cubo, por exemplo, vem em função de duas pessoas, né? Flávio Pripas e Dani Carvalho. A Dani era uma mega integradora de pessoas, e o Flávio idem, né? O Cubo brilhou e brilha até hoje, né? Porque são pessoas que gostam de pessoas e gostam de ajudar pessoas. E isso não importa se você está em Votuporanga, se você está em Botucatu, se você está lá em, sei lá, em Taubaté, né? Você pode ser essa pessoa que vai conhecer as outras pessoas e vai integrar as outras pessoas de outras regiões junto com as pessoas da sua cidade ou da sua região, né? Então, são pessoas que gostam de pessoas e são pessoas que vão conectando pessoas, né? Pessoas que gostam de ajudar pessoas. Então, no final do dia, o Hub, eles são pessoas, né? O Hub são pessoas que gostam de conectar pessoas. Depois você pode ter o espaço, e de verdade o espaço não precisa ser bonito, né? Por um acaso, você tem vários espaços muito bonitos aqui em São Paulo, mas não é isso que vai fazer a diferença. O que faz diferença são pessoas que se posicionam como conectores. Excelente, excelente. E essas conexões são fundamentais para qualquer coisa dar certo, né? Essa rede de relacionamento é extremamente importante. E aí, durante a fala, vocês deram muitas dicas, né? De espaços, onde se conectar. Mas existe alguma região, assim, olhando para o Brasil, né? Que vocês percebem que tem
você olha assim e fala, putz, aqui está fervendo inovação, né? Acho que Santa Catarina tem muito isso por conta dos incentivos políticos, empresariais ali, acaba sendo um caldeirão. Mas vocês percebem que tem lugares, regiões no Brasil que tem mais se destacado com inovação, e se tem algum ponto comum entre esses lugares, de repente, ou é porque tem incentivo de fora, ou dos empresários, ou porque tem universidades incentivando. Mas seria legal se vocês pudessem trazer essas referências, sabe, de lugares ou regiões que está mais fervendo aí quando se fala de inovação. Naka, quer falar? Posso falar. Eu só queria fazer talvez algum ajuste, né, com relação a Santa Catarina. Eu acho que Santa Catarina é muito sucesso dos empreendedores que estão lá, né? A gente tem um trabalho já antigo, né, do Fiates. José Eduardo Fiates, ele foi um pioneiro nesse ecossistema, startup. Ele cuidava de na época, né, ainda é uma incubadora chamada Celta. E depois do Fiates, você tem vários outros. Você tem um investidor anjo muito importante lá, que é o Marcelo Amorim. E aos poucos eles começaram a produzir empreendedores que viraram referência para outros empreendedores, né? Você pega o Eric Santos da RD Station, né? Resultados Digitais, ele é uma pessoa muito inspiradora. Acho que tem esse desafio. Então, eu olho muito hoje, né, para o jeito, né, catarinense de ser, porque Catarina sempre foi um estado muito empreendedor. Os imigrantes que foram para lá foram para empreender. Então, quando você vai para Blumenau, quando você vai para quando você vai mesmo para Florianópolis, né, você vai encontrar famílias empreendedoras, né, que são de geração de geração. Tradicionalmente, eu gosto muito do César, né, eu gosto muito do Porto Digital. O Silvio Meira fez um trabalho incrível, né, já há mais de quase 30 anos, né. Eu conheço o Silvio Meira antes dele ser o Silvio Meira, porque o Silvio Meira, ele é um professor da Departamento de Informática da Federal de Pernambuco, e o que ele fez lá com o César e depois com o Porto Digital, claro, com apoio também especialmente do Cláudio Marinho, na época era o secretário lá de desenvolvimento de Pernambuco. Então eu gosto muito do Porto Digital. Cada vez mais eu gosto muito de Manaus. Manaus tem feito um trabalho muito, muito bacana. Tem sido criado novos negócios lá, não só em função da lei de informática, né, mas porque a Federal do Amazonas, a UFAM, lá tem um departamento de informática incrível, incrível, né? É um dos melhores cientistas da computação do Brasil, né? Pelo menos 2 deles estão lá em Manaus, né? E voltando para São Paulo, né? Você vai olhar, cai sempre mais ou menos no mesmo. Eu gosto muito de Belo Horizonte também. Nos últimos anos aí, Belo Horizonte tem feito um trabalho absurdamente incrível, né? Eu sou fanático do pessoal de Florianópolis. Depois a gente vai cair para as regiões que são mais tradicionais, digamos assim, né? Você vai para Santa Rita do Sapucaí, que já tem um trabalho muito bacana. Você vai para a região de Campinas, você vai para a região de São José dos Campos, você vai para a região de São Carlos, você vai para a região de Ribeirão Preto, né? Mas particularmente eu gosto muito do jeito catarinense. Para mim, Santa Catarina é um espaço gostoso de trabalhar, né, e uma cidade maravilhosa, né? Então, alta tecnologia, né, comida boa, gente bacana, né? Então, meu sonho, né, muitas vezes trabalhar lá em Santa Catarina, né? Mas eu continuo aqui em São Paulo, ainda que eu gosto muito da cidade, minha esposa está aqui, então continuarei aqui. Muito bem, muito bom. Nossa, isso foi muito bom mesmo. Aliás, né, toda a parte do Brasil tem a sua parte interessante. É muito difícil até escolher. Amanda, e você aí? Quais as dicas que você deixa da região? Né? Não gostar de Floripa, Floripa é ótimo. Tem duas sugestões, tá? Uma delas, no Brasil existe uma organização que chama Associação Brasileira de Startups. E vale a pena entrar no YouTube deles, porque no ano passado eles têm um evento grande que eles fazem assim, a nível nacional, que inclusive acontece na próxima semana. Mas eu sou muito curiosa, né? Então, assim, mais do que saber da organização X, eu quero saber, tipo assim, o Marcelo tá falando. O Marcelo diz que é não sei o que. Deixa eu saber quem é o Marcelo, o que o Marcelo faz, de onde que vem, sabe? Eu sou muito curiosa em saber os relacionamentos. E eu falo da B Startups porque eles têm no YouTube deles um conteúdo antigo, que é uma lista sobre a história das comunidades de startups do Brasil todo. E aí é muito legal, porque eles vão falando, tipo assim, em Minas Gerais é assim, BH, Santa Rita do Sapucaí, porque, na verdade, tem várias pessoas
que um foi para a universidade, outro foi fazer isso, outro empreendeu. O Google foi para Belo Horizonte, né? Então, o primeiro escritório do Google fora dos Estados Unidos é em Belo Horizonte. Tem alguns porquês, né? Porque esses lugares são assim. E é legal olhar essas histórias, porque algumas coisas são passíveis de replicar, né? E aí acontece em todos os lugares que o Naka trouxe, para mim, são o concurso. Eu colocaria, e aí a gente faça essa pesquisa, porque aqui vai muito do nosso viés, né? Eu sou mineira, então é inevitável não falar muito de BH. Eu gosto muito e tem algumas coisas muito interessantes. Mas sabe um outro lugar também que está crescendo muito e é muito interessante? É Salvador. O ecossistema de Salvador está ficando cada vez mais forte, assim. E mais uma vez, muito liderado por outras empresas e empresas que também foram levar seus times de tecnologia para lá, né? Então, o Nubank é uma dessas companhias. Eles foram criar um time de tecnologia em Salvador. Então, esses movimentos, eles nunca são por acaso, sabe? Você tem algumas outras coisas acontecendo, mas que não necessariamente a gente está vendo, assim, né? Então, Salvador eu colocaria aí na lista, porque São Paulo é o centro econômico do país, então é inevitável. Olhem para cá, né? Na região sudeste como um todo. Mas olha aí, Manaus também tem muitos times de tecnologia do Brasil todo que estão lá, de desenvolvedores, de startups também muito grandes. E olharia Salvador, porque eles estão fazendo um movimento muito interessante na cidade de Salvador. Então, para daqui 2, 3 anos, a gente fala, nossa, tem startup grande lá? É inevitável, porque vai fazer muito parte desse processo, né? Que é o que já aconteceu com Floripa, BH, São Paulo. Então, eles estão fazendo esse movimento igualzinho também. Muito bem, chegou perguntas, que bom! Da Luciane, vamos lá. Eles ainda perguntam, né? Tem dúvidas do que é Hub, talvez seja importante voltar um pouquinho, falar mais um pouquinho. Quando é viável uma empresa ir para uma incubadora ou ir para uma aceleradora? E há projetos de investidores no Brasil? Se sim, como funcionam? Então vamos para a primeira pergunta, rapidinho, falar um pouquinho de novo o que é um hub, porque acho que não ficou claro para os alunos aí de técnica, logística e finanças. Quer falar? A gente podia fazer no bate-bola, né? O Naka fala um pouquinho do hub e depois eu passo a questão da incubadora e aceleradora para a Amanda de novo. Naka, faz um pitch aí do que é o hub. Tá bom. O Hub, ele é um espaço inicialmente físico, mas cada vez mais a gente tem hubs digitais, em que você vai encontrar diversos elos do ecossistema empreendedor, né? Você vai encontrar empreendedores, você vai encontrar investidores, você vai encontrar apoio, né? Seja de marketing, seja de contabilidade. Então, o Hub é um espaço em que você encontra diversos elos do ecossistema empreendedor, né? E hoje os hubs têm suas versões digitais também, em que você também pode fazer esse encontro, né? Mas normalmente a gente está falando de hub, normalmente está associado a um espaço físico. Tem geralmente as versões digitais também. Então sempre tem que lembrar que é um lugar que você consegue acelerar as suas conexões, né? Você consegue aumentar a quantidade de conexões e boas conexões no mesmo espaço. Muito bem. A segunda pergunta, Amanda, é quando é viável uma empresa ir para uma incubadora ou para uma aceleradora? Aqui tem um ponto anterior que é a frase que eu aprendi a falar na faculdade. Depende. Porque depende muito da natureza do que é essa empresa, né? Qual que é o mercado, o que você está buscando, porque dependendo do segmento e da atuação do seu negócio, meio que tanto faz. Ou dependendo do segmento e da atuação, vai ser melhor você ir primeiro para uma incubadora e para uma aceleradora. Tem essa premissa do tempo, né, que o Marcelo trouxe, olha, uma incubadora é mais tempo, uma aceleradora, porventura, talvez seja menos tempo, dependendo da organização, mas eu olharia muito para qual é o tipo de empresa, né, porque incubadoras e aceleradoras, na maioria das vezes, elas também são empresas, mas qual é o tipo de organização que atua no que a sua empresa precisa. Porque de nada adianta você ser um negócio que você precisa de laboratórios, mas você vai para uma aceleradora que entende só de aplicativo, sabe? Ela vai continuar sendo muito ineficiente para o que você precisa. E cada vez mais no Brasil, como tem crescido esse tipo de organizações, a gente vai ter empresas que são muito especialistas, né, em acelerar negócios de ciência, acelerar aplicativos, incubar de base tecnológica X ou Y, né? Então, eu olharia para isso antes.
E aí, olhando aqui muito para a empresa com viés de startups, depende da maturidade do seu negócio. Se o seu negócio estiver lá no início, eu ainda olharia para organizações que vão poder ajudar a tirar a ideia do papel, a validar melhor o que vocês estão querendo construir e tal. E aí, à medida que você for crescendo, eu já olharia para organizações que vão ajudar você a captar melhor, mais dinheiro, a organizar os processos internos. Aí talvez uma aceleradora te ajude mais nesse momento. E na hora que você já tiver grande o suficiente, vai para um hub, porque você precisa vender, e aí vender é se conectar com o maior volume de pessoas possíveis, né? Então, eu olharia também para o estágio do seu negócio. É muito mais sobre o momento que você está e o que você faz do que sobre qualquer empresa especificamente, né? Primeiro você olha para você, para depois você ver qualquer organização que vai poder te ajudar. Muito bem, Amanda. Tem mais uma perguntinha, né? Se há projetos de investidores no Brasil? Se sim, como funciona? Naka, quer responder essa? Vamos lá. O mercado de investimento em novos negócios no Brasil tem crescido muito nos últimos anos, apesar da crise, né? Mas falando de uma forma mais abrangente, se você estiver buscando investidor, primeiro, não é qualquer tipo de novo negócio que consegue dinheiro de investidor, né? Investidor, normalmente, ele está buscando retorno. Então, você tem que ter um tipo de negócio que, de alguma forma, tenha alguma lógica de retorno para o investidor. Mas tem alguns recortes, né? Quando você está muito no começo, normalmente você tem um tipo de empreendedor que são ou familiares, né, ou amigos, né, pessoas mais próximas de você, que você vai pedir ajuda, e vários negócios começaram desse jeito, você pedindo ajuda aí, né, para algum familiar, né? Você pega tanto a Walmart como a Amazon, os fundadores pediram para o sogro, né? Então você pode pedir dinheiro para o teu sogro também, para ver se teu sogro empresta algum dinheiro. Mas, de qualquer forma, você tem essa primeira parte que pode ser ou seu capital próprio, ou você vai pedir de alguma pessoa muito próxima, seja um amigo ou um familiar, né? Ainda no começo, você tem algumas instituições de fomento, algumas instituições que apoiam negócios, né? E eu trabalho em uma aqui, eu trabalho na FAPESP, eu sou da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e na FAPESP a gente tem uma linha chamada PIP, em que a gente coloca até 1 milhão e agora 300 mil reais para você fazer um protótipo, né, para você testar a sua ideia, e a gente coloca até 300 mil reais, e depois até 1 milhão de reais se você quiser levar isso para o mercado. Esse dinheiro, ele é um dinheiro de apoio, digamos assim, né, que se o projeto der errado, você não precisa devolver esse dinheiro. Então, é um dinheiro de fomento. Aqui no estado de São Paulo, a FAPESP oferece esse recurso. Conforme você já tem alguma coisa mais ou menos parecida com um protótipo, né? A sua ideia já está tangibilizada de alguma forma em alguma solução, né? Talvez você consiga buscar dinheiro de investidor que a gente chama de investidor anjo. No Brasil, você tem algumas redes de investidores anjos, né? Eu faço parte da Anjos do Brasil, mas você tem várias universidades, faculdades começaram a criar suas redes, né? A Escola Politécnica, né? Tem a Poli Angels, a Fundação Getúlio Vargas tem a FGV Angels, o INSPER tem a INSPER Angels, e você pode pedir apoio dessas instituições, mesmo sem ter estudado na Poli, mesmo sem ter estudado no INSPER, né? Mas você tem o investidor anjo, que são pessoas físicas que têm alguma capacidade de investir. 50, 60 mil, 100 mil, 200 mil reais, né? Mas, de uma certa forma, você tem que ter algum, que a gente chama de protótipo, alguma coisa que você já conseguiu testar, tem lá alguma coisa que tem grande potencial de crescimento. Depois disso, né, você pode, em alguns casos, dependendo da situação, você tem algumas aceleradoras, como a gente já mencionou aqui, que colocam dinheiro em novos negócios, né? E você tem aceleradoras que talvez não estejam no estado de São Paulo, mas apoiam o negócio no estado de São Paulo, né? Quando você pega a Darwin, de Florianópolis, quando você pega a UOL, de Porto Alegre, né? Você tem algumas aceleradoras que colocam dinheiro, né? Quando você está muito no começo também. E aí depois você tem os fundos de investimento, né? Que a gente vai chamar isso de fundos de capital de risco. Em inglês a gente chama de venture capital. Kleiderman, não sei como é que ele vai traduzir venture capital, mas são investidores, né, que investem em negócios que já estão começando a crescer de uma forma mais acelerada. Então, no Brasil, a gente tem a Associação Brasileira, né, que cuida disso, que chama a BVCAP, Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, né? Então, a BVCAP, ela junta esses investidores que estão olhando esses novos negócios, que estão no começo do crescimento, né? Então, geralmente, quando a gente
pensa em novos negócios, né, ou você vai buscar de família, amigos, né, ou você vai buscar de investidor anjo, ou você vai buscar de entidades de fomento, de apoio, né, como a FAPESP, e depois, um pouco mais para frente, você vai buscar dinheiro de investidor de capital de risco, né, traduzindo para o português aqui, que são esses fundos de investimento ou empresas de participação que apoiam um negócio que está no começo do crescimento e vão te ajudar a acelerar esse crescimento. Mas só voltando para o começo, só negócios com alto potencial de crescimento podem obter esse recurso, tá? Se você monta um negócio, você vai montar uma cafeteria, é melhor você pedir dinheiro para algum parente, né? Agora, você tem uma ideia de uma cafeteria que consegue crescer de uma forma muito rápida, né? Curitiba tem um negócio de Curitiba chamado The Coffee. A The Coffee captou 28 milhões de reais de um investidor muito importante, que é chamada Monax, mas é uma cafeteria, mas eles conseguiram crescer de uma forma muito rápida. Então, por mais que você monte uma cafeteria, se você não vê perspectiva de crescimento, você vai ter que pedir dinheiro de familiar e conhecido. Agora, se você monta uma cafeteria que tem alto potencial de crescimento, talvez faça sentido você buscar recurso desses outros investidores. Muito bem, Naka. Muitas informações aí bem legais, bem complexas, né? Tem uma outra pergunta, né, da Luciane, mas acho que boa parte você já respondeu. Chegou mais Há projetos do governo de São Paulo, no município, que investem em projetos inovadores, mas poucos têm acesso a essas informações. Por que isso acontece e como ampliar o acesso? Não sei se você quer complementar mais um pouquinho. E só lembrando que a gente, no último painel, na sexta-feira, vai ter um painel para falar de políticas públicas, né? Então, para quem também tem interesse em entender como funciona, né? Onde tem onde captar, a gente vai acabar discutindo bastante sobre isso na sexta-feira. Você quer complementar mais essa Posso pergunta falar? da Luciane? Luciane, políticas públicas dentro do Estado de São Paulo, assim, a gente peca, né, muitas vezes pela comunicação, mas comparado com os outros estados, São Paulo está muito na frente quando a gente pensa em políticas públicas, especialmente dinheiro para investidor. É pouco, poderia ser maior, mas comparado com os outros países, com os outros estados, a gente está bem na frente. Quando a gente pensa que como é que a gente tem acesso a essas informações, né? É um desafio, porque você tem algumas fontes de recurso, né, olhando políticas públicas aqui. Talvez a principal delas seja a FAPESP, e dentro da FAPESP, o principal programa é o PIP, né? Então, o PIP, 300 mil reais para você desenvolver um protótipo, depois até R$1 milhão para você pegar esse protótipo, terminar e levar para o mercado. Você tem uma outra, que é um pouco mais difícil, né, que quando você pega bancos de investimento, né, desculpa, bancos de desenvolvimento, né. Então, São Paulo tem o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que apoia isso, mas é empréstimo, você tem que deixar garantia, não é exatamente fácil de conseguir isso. Você tem alguns programas de microcrédito, microcrédito é muito importante, né, principalmente para aquele negócio mais simples, né, e aí, muitas vezes, você tem lógicas de políticas públicas aí associadas a microcrédito, né? Eu faço parte da Rede Mulher Empreendedora, a Ana Fontes, ela faz parte do conselho, inclusive, né? E a Ana Fontes, ela se juntou lá com outras empreendedoras e criou um programa chamado Donas de Mim, que, na verdade, apoia empreendedoras, né? A montar o seu negócio. Então, é um programa de microcrédito também, né? Então, vale a pena olhar o Donas de Mim aí, que faz parte aí não só da Rede Mulher Empreendedora, mas de outras empreendedoras apoiando empreendedoras, que é um programa muito bacana, né? Não é muito, tá? Mas comparado com os outros estados, é muito, né? Mesmo sendo pouco aqui pra gente, né? Então, eu olharia mais FAPESP, eu sei que é difícil, é um tipo muito específico, tem que ter inovação tecnológica, tá? Então, ou microcrédito, que muitas vezes é um negócio um pouco mais simples. Então, tem muita carência quando a gente pensa em políticas públicas, dá para fazer muito mais coisas, né? Mas a gente tem pouco, mas é muito comparado com o restante do país. Muito bom. Tem uma pergunta bem legal, vou jogar a bola para Amanda. O Robson pergunta, né, na opinião de vocês,
qual segmento de negócio terá mais chance de sucesso nos próximos anos? Por exemplo, agronegócio, tecnologia. É a pergunta que vale $1 milhão. Vocês querem? Olha, quando eu olho isso, acho que depende do lugar do mundo, né? Então, países em desenvolvimento têm necessidade diferente de países em desenvolvimento. Então, no Brasil, de certa forma, tudo que conseguir forem tecnologias e negócios que vão dar mais acesso à população, provavelmente vão ser soluções que vão bombar mais. Tipo, sei lá, uma solução de saúde que faça com que mais pessoas tenham acesso a planos de saúde. Tem várias bombando no estado de São Paulo, por exemplo. Soluções de educação que fazem com que a gente consiga capacitar e levar mais conhecimento de tecnologia para as pessoas, né? E no mundo que é desenvolvido, eles já estão falando de metaverso, de criar um mundo online, de pensar nessas outras possibilidades. Então, na verdade, para mim, é sucesso se ela responde muito às dores daquele lugar, né? Se ela vai ao encontro de que é necessidade naquele momento. Então, é só olhar aqui o que tem de necessidade, problemas no Brasil, que vocês vão ver, e é na monte, é de verdade. Putz, a gente está com problema na educação. Tenho certeza que a gente vai ter várias startups de educação bombando, a gente fala assim, nossa, melhor tecnologia do mundo. Porque é o que o nosso país, né, e o que a nossa região precisa no momento. Então, essa é uma ótima forma a gente começar a analisar e ir vendo quais são as coisas que a gente precisa e que, na prática, também é o que acaba bombando, né, de tempos em tempos. Naka? Eu achei que a Amanda ia responder, então eu estava tranquila aqui, né? Mas você está com uma carinha de que quer complementar e a gente já está seguindo assim para terminar. Vamos lá, Naka, aproveitar. Pergunta fácil essa, deixa muito fácil, imagina. Eu também quero saber, quero a resposta, Naka. Ainda bem que tá gravando. Eu sempre peço, né, para as pessoas refletirem muito o que é sucesso, porque muitas vezes sucesso, às vezes associa a montar um negócio que vai virar uma empresa que vai valer acima de $1 bilhão. E hoje mesmo eu atendi um aluno meu que o negócio dele virou unicórnio, ele vendeu, ele vai se desvincular no final agora do ano, né? E ele está totalmente perdido, porque ele está com dinheiro, ele não sabe o que ele faz da vida. Achei muito interessante. Ele chegou lá, mas, né? Não sei se alguém já correu maratona, ultramaratona, né? Eu já fiz ultramaratona. E quando você termina a ultramaratona, tem um vazio dentro de você, porque a parte mais importante foi o treino, acordar cedo, ralar. Não foi determinada a prova, né? Depois de 42 quilômetros ou 56 quilômetros, no caso das provas que eu corro. Eu tenho uma grande reflexão do que é sucesso. Acho que é importante as pessoas refletirem o que é sucesso, o que é um negócio de sucesso, né? E eu cada vez mais, eu gosto mais dos negócios que chamo de negócio bonsai. Aqueles negócios que eles não são gigantes, mas a pessoa faz com tanto carinho aquilo, né? Quando você pega o Jefferson Rueda, não estou falando nem, né, da Casa do Porco, mas se você vai na sorveteria dele, que é a sorveteria do centro, o que é aquilo, meu Deus? Assim, é um sorvete feito com tanto capricho, mas é pequenininho, e eu acho aquilo um negócio de muito sucesso. Então, muitas vezes a gente olha negócios de alto crescimento, né, negócios bilionários, mas nem sempre é isso que é sucesso de verdade, né? Então, eu cada vez mais eu valorizo os negócios bonsai, né, que é pequenininho, né, tem até um bonsai aqui atrás de mim, mas aqueles negócios pequenininhos, a pessoa ela faz uma padaria artesanal, uma sorveteria artesanal, aquele restaurante muito caprichado, muito bem feitinho, e eu admiro demais esses empreendedores que fazem negócios autorais, né? Você vê que tem lá o carinho, né? Não é aquela coisa que às vezes está automatizada numa tecnologia digital. Isso não que eu sou contra negócio de alto crescimento, né? Assim, né? Trabalhei como investidor aí, né? Mas eu valorizo demais os negócios bonsais aí. Então eu olho muito isso como sucesso. Lá no Japão tem um tipo de negócio que são negócios que tem mais de 100 anos, né? E lá no Japão tem mais de 30 mil negócios que tem mais de 100 anos. E eu admiro demais isso. Então, não é a questão do quanto que você chega, né, de faturamento, mas quanto que você dura ao longo disso. Então, eu tenho essa pergunta do Robson, eu sempre traria para o aluno o que é sucesso, né? Sucesso é ganhar dinheiro, ficar zilionário,
É claro que dinheiro é importante, mas sucesso muitas vezes tem a ver com propósito, tem a ver com aquilo que você acorda de manhã cedo e o teu olho brilha, e muitas vezes o teu olho não deveria brilhar por ganhar dinheiro, por ganhar dinheiro. Porque se você brilha para ganhar dinheiro, muito provavelmente você está virando um mercenário e não um missionário, né? E cada vez mais a gente precisa de empreendedores missionários. E aí, com base nisso, né, tem um amigo meu, tinha, né, porque ele faleceu, não foi de Covid, né, ele faleceu de câncer, ele chamava, né, Magnus Arantes, ele era o presidente da Harvard Angels do Brasil. E o Magnus, ele andava com toda vez que o pessoal ia pedir ideia para ele, né, falava, Magnus, me dá uma ideia para montar um negócio, né, um grande negócio. E ele falava, eu tenho um saquinho no meu bolso aqui, que eu vendo 10 ideias incríveis por um real, sei lá, né. Quer 10 ideias aqui, eu te vendo por R$1. E ficava brincando. Porque, na verdade, no fundo, a ideia não vale nada, né? O que vale é como que você vai executar a ideia. E toda vez que as pessoas perguntam, né, aonde que eu abro o negócio, né, você deveria sempre começar não com a ideia, mas com o problema. Qual é o problema que você quer resolver? Primeira coisa, né, o teu olho brilha para resolver esse problema? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, né, esse problema, muita gente tem esse problema, a ponto de você pensar numa solução, né, e muita gente tem uma dificuldade de entender problema. Então, você tem 4 tipos de problema. O melhor problema que você tem é dor, né? Dor é aquela pessoa que a pessoa está incomodada com aquilo, ela está buscando uma solução para ontem. Quando você pega Quinto Andar, né? O Gabriel e o André, eles resolvem uma dor. Alugar é uma dor, né? Essa é o melhor tipo de problema, dor. Você tem um segundo menos melhor, digamos assim, eu não diria pior, não, mas menos melhor, que é a necessidade, né? A dor é o melhor tipo de problema. Dado que você não recebe uma dor, talvez você tenha que resolver uma necessidade. Então, tem 2 alunos nossos que eles fundaram uma startup chamada Shopper, que é supermercado online, né? Então, o Fábio e a Bruna, eles montaram a Shopper, que é o supermercado online. Fazer supermercado é uma necessidade, não é uma dor. Se você não comprar, aí talvez vire uma dor em algum momento, mas você tem essa segunda, entre aspas, né, tipo de problema, que é a necessidade. Enquanto você resolver uma dor e uma necessidade de muitas pessoas, muito provavelmente você tem uma grande oportunidade. O problema é quando você cai nas outras lógicas de problema. Você tem um tipo de problema que é desejo. Desejo não é dor nem necessidade, é um desejo. Você quer porque quer, né? Então, quando você pega enjoei resolve um desejo. Não é exatamente uma dor ou uma necessidade. Tem negócios por trás disso, tanto é que o Enjoei, né, abriu capital, né, mas tem que tomar cuidado como é que isso vira uma necessidade ou uma dor. Você tem um negócio que é o capricho. O capricho, a pessoa ela quer porque quer. Né? Tem uma amiga minha, Juliana Mota, ela montou Maria Brigadeiro. Comer brigadeiro é um capricho. Né? Então, como é que você monta um negócio baseado num capricho? E aí, o que a Juliana Motter fez, né, é posicionar a Maria Brigadeiro para mimos corporativos. Então, muitas empresas compram Maria Brigadeiro para oferecer como mimo corporativo. Então, mimar o cliente passa a ser uma necessidade. Mas o pior dos problemas é o não problema. O não problema é aquilo que todo mundo fala que é um problema, mas ninguém paga por aquilo. Então, quando você olha a história do Gympass, a primeira ideia do Gympass era passe diário de academia. Né? Você só vai pagar pelos dias que você vai na academia. Isso tem uma pegadinha incrível, que todo mundo fala que é um problema, que você só pagaria pelos dias que você vai na academia, mas de verdade, acordar cedo, ir para a academia naquele dia e pagar para aquele dia, você não vai. Então, de cada 10 pessoas que falam que tem aquele problema, 2 vão na academia. Então, tem que tomar muito cuidado quando você pega um problema que é um não problema. E tem vários problemas que são não problema, né? Então, toda vez que você for pensar em empreender, primeiro, escolha um problema que te brilhe os olhos, né? Que você queira de verdade acordar de manhã cedo e resolver aquele problema de uma melhor forma possível. E um problema que, de uma certa forma, seja uma dor ou uma necessidade de muita gente. Muito provavelmente você vai ter um grande negócio nas mãos. Muito bom. Ô, Naka, tem só uma questão de logística com a Amanda, porque ela já está sendo expulsa do espaço, o segurança já está expulsando ela. Já desesperada. Ele já apagou todas as luzes da minha volta. Ô, Naka, você pode ficar mais um pouquinho com a gente? Isso. Aí, vai lá, Amanda, coloca só sua rede social aí, eu peço para Camila colocar, que aí você não vai ser expulsa aí do co-work. Imagina. Já agradeço. Gente, muito obrigada. Super prazer estar com vocês. Amanda. Pessoal, me segue nas redes sociais. Marcelo, é um super prazer também de conhecer. Vamos criar e fazer coisas. As meninas e o pessoal do Senac nem falam, porque a gente
sempre se encontra, né? Então, até o próximo final de semana, que com certeza a gente vai acabar se esbarrando de novo. Mas foi um prazer. E, pessoal, o que eu puder ajudar, o que eu puder ser útil, enfim, para além de Cubo também, o que vocês tiverem aí de dúvidas e inquietações, é só mandar um oi que a gente se ajuda, viu? Muito obrigada, gente. Obrigado. Antes, né, vai desligar minha Obrigada, internet Amanda. aqui, aí eu vou até passar esse tempo. O Naka fica mais um pouquinho com a gente. Isso Obrigada. sim. Vai lá, Amanda. Obrigado. Obrigada. Ela estava sendo expulsa lá quando ela estava desesperada, porque os espaços fecham no horário. Ô, Naka, excelente reflexão. E daria para a gente fazer um outro bate-papo sobre propósito, uma série de coisas que também a gente acredita. E aí a gente marca, né, de conversar num outro momento, mas excelentes dicas. Tem uma dúvida aqui do Adriano, né, para falar de crowdfunding, se funciona no Brasil ou não. Você podia falar um pouquinho como funciona? Se funciona? Crowdfunding é um termo em inglês que, na verdade, é o financiamento de muitas pessoas em um novo negócio. Esse assunto ele vem ganhando muito espaço, foi regulamentado, né? Se você, por exemplo, entrar no site da CRIA, CRIA com K, a CRIA é uma mega plataforma desse tipo de financiamento, né? Muitas pessoas, né? Quando eu falo muitas pessoas, às vezes está falando de 50, 100 pessoas que apoiam uma mesma startup. Então, esse é o mercado de crowdfunding. E esse mercado tem crescido bastante, né? Muitas pessoas interessadas em investir em startup. É uma opção também para quem busca recurso. Mas, novamente, é um tipo de recurso só para negócios que têm alto potencial de crescimento, que resolvam um grande problema, né, de uma forma mais inovadora. Muito bem. Acho que a professora Luciana, ela coloca aqui uma questão do aluno Matheus. Dicas de ouro para iniciar uma startup no Brasil. Acho que ele está pedindo dicas de livro, que é algo que a gente vai até pedir, mas acho que você já pode ir passando assim, dicas de livros, acho que de referência para quem quer saber um pouco mais de inovação. Pode passar essas dicas, Naka. Essa dica de livro ela depende muito de cada pessoa, né? Porque cada pessoa tem digamos, um ponto de partida. Falando de uma forma mais genérica, né? Eu sempre recomendo o livro aqui, o meu livro, entre aspas, né? Mas não é porque é o meu livro, tá? É porque é o livro do Senac, tá? E vocês encontram isso no site da biblioteca do Senac, você consegue acessar online, se você for aluno do Senac. Então, entrem lá no site da biblioteca, você vai encontrar digitalmente esse livro aqui, né? Esse livro, ele traz duas grandes abordagens, né? Aquele jeito mais tradicional, quando você pensa num plano de negócio, e aquele jeito mais startup, em que você faz um protótipo, vai a campo, valida, né? Então, você tem duas formas aí de pensar em montar novos negócios hoje. Eu gosto muito de um livro que, em português, o título é Satisfação Garantida. O livro Satisfação Garantida conta a história de uma startup, não é uma startup, né, mas é uma grande empresa que foi comprada pela Amazon, chamada Zappos, né? Esse livro, Satisfação Garantida, é um livro de cabeceira de muitos empreendedores ao redor do mundo, e inclusive aqui no Brasil, que conta todas as dificuldades de você montar um negócio, né? Então, não é só aquela parte bonita, né? Conta as partes quando você está quase quebrando, está faltando dinheiro, né? Quando você tem que demitir, né? Quando você tem dúvidas do que você vai fazer. Então, Satisfação Garantida é um bom livro para quem está começando a montar um negócio, né? E a última dica que eu dou é a dica foi escrito por um aluno meu, que deixa eu pegar aqui atrás, deixa eu ver se tá aqui, né? Que é esse Da Ideia ao Bilhão, né? Foi escrito pelo Daniel Bergamasco, ele foi meu aluno, e esse livro aqui conta a trajetória dos grandes negócios hoje no Brasil, né? Quinto Andar, Stone, Nubank, né? São histórias muito legais desse novo jeito, né, de empreender grandes negócios aqui no Brasil. Ô, Naka, só para fazer uma
uma divulgação aqui, né, do livro, né, do livro do Marcelo Nakagawa, Empreendedorismo, Elabora esse plano de negócio, faça a diferença. Esse livro, para os alunos do Senac, tem nas bibliotecas, tem e-book, também ajuda a pensar aí para quem está iniciando. E aí veio uma pergunta da Elieude, que ela pergunta qual era o livro, o primeiro livro, a Camila colocou aqui, que é Satisfação Garantida. Tá bom? Esse acho que a gente não tem na biblioteca do Senac, mas a Camila acabou colocando aí, que foi uma referência que o Naka citou. Naka, estamos indo para o final. Que bom que o pessoal resolveu participar, né? Aí nos minutos finais. Acho que tem alguns recadinhos gerais, né? A Camila vai colocar aí no chat o link da pesquisa, por favor. Já colocou? Fala do Fórum de Mulheres Empreendedoras. Tá. Aí ele ficou interessado. Tá bom. A Camila colocou aí um link da pesquisa, né, para vocês poderem contribuir, para a gente ir melhorando. A Camila também vai colocar o link da palestra de amanhã. A gente tem um professor do Senac, o professor Márcio, e um egresso do aluno, um egresso do aluno, não, um egresso do Senac, o Wendel. A Camila e o Ale estão rindo de mim aqui, ó. Mas amanhã é o Ale que vai estar aqui na linha de frente. Eles vão falar de caminhos e desafios para promover a inovação, então é bem legal, porque são experiências interessantes, assim, do egresso, então é muito legal, participem. Alguém perguntou também do evento da Rede Mulher Empreendedora, é o Fórum, que começa na próxima semana, vale muito a pena, né? O Naka chegou a citar a Ana Fontes, também é referência em empreendedorismo feminino, vale super a pena participar, um evento gratuito. Vocês conseguem se conectar pelo site, né, da Rede Mulher Empreendedora, e o Fórum está com conteúdo bem interessante, então vale super a pena. Eu queria agradecer, né, aos nossos intérpretes que ficaram aqui com a gente. Desculpa alguma palavra que de repente foi difícil, que a gente acabou até conversando anteriormente, mas são palavras que fazem parte aí desse mundo de empreendedorismo e de startup. Então, a Isabel e o Claudiman. Então, muito obrigada pela participação com a gente. Agradecer quem ficou com a gente até o final, né? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E Naka, muito obrigada mais uma vez aí pela disponibilidade em participar com a gente. Naka é um parceiro já de longa data do Senac, a gente tem muito orgulho de ter essa parceria. E abro o convite para vocês participarem amanhã, né? Também com foco em inovação, e conhecer a experiência de um egresso do Senac, que é do Wendel do Epadoca. Então, ele na pandemia se reinventou e o negócio dele acabou crescendo. Então, é uma experiência bem interessante para quem quer se inspirar, né? E criar essas conexões aí de quem está inovando e alavancando o seu negócio, mesmo num cenário tão incerto. É isso, gente. Muito obrigada. Em nome do Grupo de Empreendedorismo, agradeço a participação de vocês, tá bom? Boa noite e até amanhã, hein? Espero vocês. Naka, obrigada, meu querido. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.